Mateus, livro da Bíblia, Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler algum versículo da palavra de Deus. Capítulo 8, verso 23. Jesus acalma a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então levantou-se, louvado seja Deus, e repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Louvado seja Deus. Jesus, ele estava fazendo a missão dele na terra, e eles iam atravessar para ir para outro local, outra cidade, para fazer a obra do Senhor Deus. E ali Jesus, entrando no barco, os discípulos juntamente com ele, e no meio do mar se levantou uma grande tempestade. Tempestade de ventos, de chuva, de ondas altíssimas. E os discípulos, desesperadamente, tiveram medo, porque Jesus estava dormindo. Jesus, ele estava dormindo. Mas aqueles homens, eles não tiveram fé de repreender a tempestade, lembrar do que Jesus havia ensinado. Eles não tiveram fé de dizer: acalma-te tempestade, acalma-te mar, em nome do Senhor Jesus. Não. Eles correram e foram chamar a Jesus. E Jesus, vendo o desespero deles, a aflição deles, o Senhor os repreendeu, dizendo que eles eram homens de pouca fé, porque eles não puderam repreender a tempestade. E a palavra de Deus fala aqui que Jesus, louvado seja Deus, se levantou e repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma grande paz. E ele fala aqui que os homens que estavam com ele, seus discípulos, ficaram pasmados, maravilhados, assustados, dizendo um para o outro: Quem é esse? Quem é esse que até o vento, os ventos, que não era pouco vento, era uma tempestade, e o mar lhe obedecem? Que interessante essa passagem, aonde fala aqui que eles, entre eles, diziam: quem é esse? Quem é esse? Sabendo que Jesus já havia feito tantos sinais, tantos milagres, eles ainda não conheciam a Jesus. Andavam com Jesus, comiam com Jesus, dormiam com Jesus, e oraram no monte com Jesus, mas não conheciam a Jesus. E o Senhor está falando para mim e para você: qual é a tempestade que está te afligindo? Qual é a tempestade que está na sua vida? Qual é o mal